Oi, Tati. Oi, Eda. Vai me botar de host? Vou te colocar ali. Tá. Uhum. Boa noite, pessoal. Oi, Pedro. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo certinho jóia. por aí. Daqui a pouquinho o pessoal deve estar aí. Certo. Chamei alguns alunos também e alguns eu postei a imagem ali do nosso encontro. Eles pediram o link, daí eu enviei para eles também. Tá, tá ótimo. A Ana deve estar chegando também. E vou pegar um cafezinho aqui já. Tá Volto. jóia.
Oi, Márcia. Oi, Ana. Som. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ia te responder, é dali já. Tá Tá vendo? bom. Então vamos esperar o pessoal ir entrando. Pedro, tu tem material para compartilhar? Eu Não. vou só fazer uma conversa, assim, na verdade, tenho um material escrito aqui, eu vou lendo, mas não tenho, não costumo usar slides. Tá bem. Eu já tinha te colocado como host, como co-host. Se tu precisasse compartilhar a tela, tu já tem o acesso. Ah, tá bem. Não, mas eu não costumo, nem na sala de aula. Sou, brinco, sou da velha guarda, assim, uso esquemas, faço um monte de risco no quadro, mas não costumo usar slides. Tá. A gente costuma esperar uns minutinhos, né? Porque a movimentação aqui, o pessoal está entrando. Opa. A gente tem pedido quem puder abrir a câmera, ficar mais simpático, né? Uhum. Tem um grupo que está aí na universidade, então foram liberadas da aula para assistir? Isso. Hoje Tá, era uma turma pequena, uma turma de estágio, e aí o pessoal ah, tem um ainda, por enquanto, olhando aqui os nomes. que bom. Depois eu desconto nota deles se eles não entrarem. Então é assim, na pressão, tá? Brincadeira, brincadeira. Tá, é da Tatu e o Pedro que podem. Tá. Tu Tá. queres que eu te coloque também? Não precisa. Tá. Já Uhum. tem dois. Tá bom. Fica num grupo bom aqui, ó. Acho que dá para ir começando, né, Ana? Dá. É. Vocês que mandam.
Pode ser? Uhum. Então vamos, que já estamos com 26 participantes. Que bom. É um prazer te receber, Pedro, né, para falar do paciente impossível. Vamos ver o que, Uhum. né, tu vai poder nos trazer, assim, e nós tivemos a aula inaugural com a Marina em Uhum. agosto, né, que vocês se conhecem, assim, eu acho que dá para fazer um link interessante, né, com o que a gente conversou, que nossos últimos eventos tinham sido muito voltados para a questão da infância, do autismo, agora a gente está, né, tentando ampliar um pouco. Então, que bom ver algumas caras conhecidas, outras nem tanto, né? A ideia é que a gente possa ter um grupo bom aqui para discussão. E eu vou apresentar o Pedro, ele vai fazer uma contribuição e depois a gente abre um período para perguntas, troca de ideias, né, Pedro? Pode ser? Uhum. Tá. Então, o Pedro Bernardi, ele é mestre em ensino na saúde pela faculdade. Traduza, por favor, todas as. E Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ah, tá. E é Uhum. especialista em saúde mental pelo Grupo Hospitalar Conceição. É psicanalista em formação pelo CEP, psicólogo clínico e professor universitário da Uniriter, né? Uhum. Então tá com a Isso palavra o mesmo. Pedro. Então, pessoal, ah, minha ideia, e eu fiz essa fala um tempo atrás e achei ela muito produtiva, é trabalhar um pouco os aspectos da clínica das toxicomanias a partir de um caso, né? O nome, ele vai ser explicado logo no início, sim, mas eu acho que é um nome bem pertinente à complexidade do caso e ao investimento que ele teve, não só meu, mas de toda uma equipe também, né? E principalmente da paciente. Então, vou começar contando um pouquinho para vocês como é que se desenrola esse caso, e aí depois, enfim, se vocês quiserem me interromper também, perguntar coisas, fiquem à vontade, mas eu vou contando e aí depois deixo um tempo aí para também os questionamentos, enfim. Então, o que eu vou contar aqui é um pouco da minha trajetória clínica, do período que eu trabalhei na ponta, lá em um serviço de saúde mental de Porto Alegre, da região leste, um CAPS-AD, né? Então, um centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. Acho importante demarcar que todo o trabalho clínico que foi realizado tem como base, então, a psicanálise, né? E a relação com a droga, e é atravessado pela compreensão da redução de danos como método de intervenção. Como vocês podem imaginar, assim, né? Atender em um CAPS requer algumas habilidades específicas, e eu acho que talvez a maior delas seja a nossa capacidade de tolerar frustração, né? Entendendo o quanto isso cumpre uma função de repetição naquele cenário. O caso que eu pensei em compartilhar, então, eu brinco que talvez seja um dos casos mais complexos que eu já atendi. Não, com certeza é o caso mais complexo que eu já atendi, mas talvez vai ser o mais complexo ao longo da minha vida, assim. E o nome da apresentação, ela faz menção, então, ao que eu escutei quando eu acolhi a demanda, em um determinado momento, de um colega, que já tinha atendido a paciente no serviço, e ela falou, essa paciente aí é impossível, né? E aí aquilo me ressoou mal, e eu brinco que eu acho que eu entendi isso como um desafio, assim, né? E acho que não, talvez ele nem saiba, mas o quanto me mobilizou aquilo, fez um trabalho emergir de uma maneira bem significativa. Então, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, no CAPS, e acompanhei essa paciente por mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, assim. A demanda não foi trazida por ela, então, em primeiro momento, quem chegou até o serviço foi a cunhada, e elas tinham tido alguns conflitos bem importantes naquele período. A família
toda do companheiro dela, então não conversava mais com a Ellie, né? Vou trazer inicial do nome dela, assim. Ah, e ela estava bastante, a cunhada, né, bastante confusa, sem saber como agir frente ao que estava acontecendo, e trazia já de antemão um documento de internação compulsória, né, que ela havia solicitado na Defensoria Pública um par de dias antes, bastante ansiosa, e começou a me contar que ela queria ajudar a Ellie, e que também estava muito preocupada com o irmão, e entendia que ele trabalhava muito, sofria muito com a situação que estava colocada ali e que, enfim, ela era o jeito que ela via de tentar minimizar os impactos do que estava acontecendo. E aí ela começou a me contar o caso, assim, né? Que era um caso, como eu disse, de uma alta complexidade. Me contou que a Ellie, então, fazia uso diário de crack e que isso implicava em outros comportamentos de risco, né? Para manutenção do uso. Ela disse que a mesma devia para os traficantes, já tinha sido agredida, estava ameaçada no território, roubava na comunidade em que vivia e principalmente de alguns pacientes do residencial terapêutico. Então, o bairro onde ela morava, as casas eram dispostas, uma casa de, de morador e uma casa de egresso do São Pedro, né? Então, é um lugar ímpar, assim, na cidade que ela tinha acesso a essas casas, enfim, e aí como ela tinha feito furtos nessas casas, também tinha sido ameaçada pelo pessoal do tráfico e da equipe. Então, ela contou que ainda tinha um boato que a Ellie estava se prostituindo e que tinha medo das consequências da combinação de tudo que ela estava acontecendo naquele momento. O quadro que chega para mim é o seguinte, para além disso, né? A Ellie estava gestante, naquele momento de mais ou menos 3 meses, não estava realizando o pré-natal. Ela havia ido umas 2 ou 3 vezes para um posto de saúde ali da região, e disse que a paciente, então, era HIV positivo, não estava fazendo tratamento. Ela tinha outras comorbidades, né, que também não fazia tratamento, então ela era hipertensa e tinha o diagnóstico de diabetes também, e que piorava bastante, então, o quadro e o prognóstico, né? Naquele momento, ela me solicitou que eu autorizasse a internação pelo bem do bebê. E acho que pensando num quadro desses, assim, muitos de nós pensaríamos, né, que seria uma responsabilidade se a gente não assinasse, né? Eu também, naquele momento, acho que atravessado por muitos aspectos morais e outras implicações, pensando no bem da paciente, que eu ainda não conhecia, no bem do bebê, no bem da família, né? Também cogitei que a internação seria uma primeira resposta, assim. E aí eu falei, então, para a cunhada, que eu não faria a internação sem avaliar, né, a paciente e que eu precisaria fazer uma visita domiciliar. No CAPS a gente tinha um turno para visita domiciliar na semana, enfim, e a gente conseguia negociar bem com isso, conseguia se ajudar nesses atravessamentos assim que geravam no cotidiano. Então, uh, expliquei para ela, né, detalhadamente como é que funcionava o processo da internação compulsória. Não sei se vocês têm uma ideia de como funciona esse processo. Não, sim, não, mais ou menos. Então, a internação compulsória ela é solicitada na Defensoria Pública, na vara de família, e até o momento, então, os familiares recebem um documento e que ele é endereçado ao CAPS, né? Então, ah, nesse documento há uma solicitação de uma avaliação inicial e de uma tentativa de acompanhamento minimamente. Teoricamente, isso deve ser realizado pelo CAPS e só depois disso, se não houver um avanço no caso ou se a pessoa continuar se colocando em risco, seria assinada a internação compulsória. Visto que o dispositivo ele não dá conta, né, de fazer o movimento de tantas demandas de internação compulsória, por muitas vezes
as pessoas acabam só assinando o documento, se pautando ou num telefonema para um posto de saúde, ou num contato com um familiar, numa tentativa de agendamento. E no caso dela, entendendo a gravidade né, da situação, e a preocupação tanto da irmã, né, quanto o que ela tinha causado em mim ali, a gente pensou um plano de ação e que seria então iniciado por essa visita domiciliar. Isso tinha sido, acho que numa quarta, e aí na sexta, eu fui até a comunidade onde a Ellie residia, e eu cheguei na casa e para, enfim, como não tinha sido avisado, né, a cunhada achou melhor não avisar, pediu que a gente fosse sem tentar um contato prévio, porque ela temia que ela se escondesse, assim. E aí ela não estava, e enfim, a cunhada me indicou mais ou menos por onde ela ficava e tal. A gente deu uma caminhada ali pelo redor, e quando estava quase saindo, assim, ela chegou. E na época a gente usava uma camiseta, assim, do CAPS, né? Então, uma camiseta azul que era chamativa, né? Trazia uma certa atenção quando via. E ela já havia sido internada outras vezes de maneira compulsória e tal. Então, naquele momento que ela me viu, assim, ela ficou bastante desconfortável. Ela temia que a gente fosse internar ela de maneira compulsória. E aí eu expliquei, né? Ela me deu alguns segundos ali para conversar com ela nesse primeiro momento. E eu falei que a minha intenção não era internar ela, que era, assim, iniciar um tratamento. E aí eu propus que a gente organizasse uma agenda para pensar no cuidado dela, e ela prontamente aceitou, né, de um jeito que ficou muito claro que ela só queria se livrar de mim naquele momento, né, do tipo, não, não, pode deixar que na segunda lá eu tô lá, né, um abraço, tchau. Então, no dia agendado, assim, sem uma grande surpresa em relação ao que aconteceu, vocês podem imaginar que ela não foi, né? Então, tinha visto ela, não tinha conseguido conversar com ela por mais de, sei lá, 5 minutos. Fiz a minha proposta para tentar trazer ela para o serviço e a gente poder olhar ela de maneira mais integral, né? Então, não rolou naquele primeiro momento. E aí, na época, eu tinha residentes, né? E o meu residente naquele momento tinha sido residente comigo em outro momento. Então, ele era meu colega, meu amigo, e topava minhas indiadas, assim, né? Como a gente brincava, né? Eu fazia várias visitas no território, fazia movimentos de redução de danos, enfim, a gente topava muitas coisas junto, assim, que eram trabalhos bem diferentes, assim, né? E aí a gente conversei com ele e pedi, né, que ele trouxesse um sonar. Sabem o que é o sonar? Aquele aparelho que não é um aparelho de alta complexidade, mas com ele a gente consegue escutar os batimentos do bebê e consegue, enfim, né, ter pelo menos uma primeira escuta ali da criança no. E aí o porquê que eu fiz esse pedido para ele, né? Porque existem vários estudos que comprovam que para conseguir ancorar e conseguir produzir assim um certo investimento da pessoa, né, no tratamento, a gestação ela tem um forte poder, digamos assim, né, para que as pessoas produzam esse lugar de ancoragem e possam se vincular e possam investir no tratamento, entendendo que é um tratamento difícil e complexo, né? Então a gente pensou junto e aí levamos o Sonar. Ele foi comigo para me ajudar numa avaliação mais global da saúde dela também. E aí a gente, chegando lá, encontrou ela. Ela novamente se espantou assim um pouco com a nossa chegada. E aí na conversa assim, inicial, ela entendeu que a gente não estava ali para internar ela à força nem nada, e ela convidou a gente para entrar. A casa estava bastante desorganizada, ela estava também um pouco desorganizada naquele momento, e aí a gente foi fazendo uma proposta de poder avaliar ela na saúde, fazer um cuidado ali, e aí sacamos o sonar e pedimos para ela se ela topava, né, fazer uma avaliação para a gente escutar o bebê,
né? E eu acho que talvez esse tenha sido um momento dos mais marcantes, assim, no início do tratamento, justamente pela implicação dela, né? Eu lembro uma memória muito viva, assim. Ela estava com uma cara, assim, de desconforto para a gente estar ali. A gente, enfim, duas pessoas que ela não conhecia, vindo com um documento de uma internação compulsória, dois barbudos, né, que não brincava, e aí a gente entra na casa dela e tal. Quando ela escuta o bebê, a fisionomia dela muda. Ela desarma, assim, ela consegue produzir enfim, acho que ela relembra dos outros papéis que ela ocupa, para além daqueles papéis que eu narrei antes e que eram todos os que ela conseguiu ocupar naquele momento, né? A drogada, a que roubava, a que se prostituía, a pessoa que era, enfim, o problema da comunidade ali, né? E eu acho que ela consegue lembrar que ela tinha outra função. Ah, então, aquele momento foi marcante, assim, e acho que ali a gente inaugurou assim o nosso tratamento de fato. Minha compreensão, né, a partir da psicanálise, me leva a entender que casos dessa ordem precisam de um empréstimo egóico, um lugar onde a gente possa, de alguma maneira, relembrar o sujeito com quem a gente se encontra, né, a importância da vida, romper um pouco com o discurso interventivo, né, sobre a droga e viabilizar que a narrativa se amplie. O resultado desse momento ali com a Ellie, então, foi muito positivo, né? A gente conseguiu retomar algo ali para além da história da droga. Na clínica convencional, a transferência tem como função viabilizar o desenvolvimento das fantasias e dos conflitos em direção ao terapeuta, certo? De modo que a gente possa interpretar, né? Nessa situação, acho que a transferência ela tem uma outra função além dessa, né? É a possibilidade também de, junto com o sujeito, conseguir sustentar uma borda para angústia, né? Para que seja possível, no primeiro momento, lidar com a emergência da situação e depois, sim, entender o que é possível naquele tratamento, né? Qual é o projeto de vida que pode ser instituído a partir dali. Então, assim foi, né? A ideia de escutar o bebê produziu essa emoção e com aquele acontecimento, o afeto, né? E as palavras puderam novamente ir se ligando, né? Produzindo uma elaboração de um sentido para aquele encontro que a gente propôs ali. E aí, novamente, eu propus, né? Então, que ela fosse ao serviço e que a gente pudesse organizar um PTS, né? Um projeto terapêutico singular e pudesse conversar um pouco de maneira mais confortável, né? Inclusive ofertei que se ela quisesse levar alguém então para se sentir mais confortável que ela pudesse levar. Aí eu marquei na mesma semana. Isso era acho que era uma quarta ou quinta-feira, não sei. Eu marquei na sexta, assim. Primeira surpresa, um momento em que eu já talvez ainda tivesse, né, nas questões com ainda lidar melhor com a frustração, estava já pensando que não ia dar certo, né? Aquela coisa que a gente fica e na sexta-feira, então, ela aparece com um A, né? Que era o companheiro dela. Foi uma surpresa bem bacana, assim, porque eu acho que a mobilização que foi feita desse lugar do afeto, né? Que produziu ali um sentido no nosso encontro, mobilizou não só ela, mas como o A também. Eles chegaram com um discurso de alguém que estava afim, mas que estava afim de um modo em que respeitasse o tempo dela, né? Contra-transferencialmente, aquilo me mobilizava a ponto de eu querer dar conta, né, de ajeitar aquela situação, de pensar o que podia ser feito de maneira mais rápida possível, porque era um bebê que estava ali. E quando a gente começou a conversar, a paciência do A, assim, eu acho que ela me contaminou um pouco, né, de ele escutando e pensando com ela como eles fariam aquilo, né? E como eles dariam junto conta daquela situação. E isso foi algo bem bacana e o A, ele foi alguém presente ao longo de todo o tratamento. A gente pensou uma proposta terapêutica, né? Então, de passar por uma avaliação médica,
de fazer contato com a rede, né, de conseguir elaborar um cuidado que abordasse tudo que integralmente ela necessitava, o que era bastante coisa, né, e que o CAP só, eu só não daria conta, obviamente, o CAP só não daria conta e a gente precisaria mobilizar a rede como um todo. Foi o que a gente fez, assim, né? Então, o médico atendeu ela, a enfermeira atendeu ela, a gente fez contato com a rede da atenção básica, a gente fez contato com a rede especializada no HIV e toda a rede ela comprou muito nossa história ali, na nossa proposta e inclusive a Ellie mostrando que ela estava a fim de fazer esse tratamento, né, de conseguir pensar essa saída de saúde para ela, né? Ah, no primeiro momento, então, a gente articulou com o SAT, né, que é o Serviço de Assistência Integral do HIV, com um posto de saúde que era o Bananeiras na época, também com o pessoal da assistência, pensando em alguns recursos que podiam ajudar ela, com, enfim, com aspectos de alimentação e tal. E foi um movimento bem interessante, assim, eu acho que foi talvez o trabalho em rede mais funcional que eu já fiz. Todo mundo parecia que comprou muito a nossa ideia. Eu acho que talvez eu falasse com um certo entusiasmo que me mobilizava naquele momento. Eh, Foi muito bacana, assim, ver que o SUS é aquele que a gente idealiza, né, que a gente lê na política, que a gente quer ver funcionar, estava funcionando e eu era também um ator ali dentro daquilo, né? Então, o trabalho de rede, essa organização, né, a movimentação, o contato das pessoas e a prioridade no cuidado dela e do bebê, né? E aí a gente, enfim, organizou vários momentos assim, eu acompanhava ela, né, pensando numa lógica de acompanhamento terapêutico. Então, onde ela precisava inaugurar esses espaços, assim, eu emprestava um pouco de tempo e de presença para ela, né? E esse acompanhamento terapêutico rendeu um vínculo, acho que dos mais importantes, assim, né? Porque ali naquele caminho ela falava coisas que ela não conseguia falar em outros ambientes. Então, caminhar junto fez muito sentido para a gente naquele tempo. Ela, então, fez as consultas pré-natais ali, organizou aquele primeiro momento, iniciou o tratamento do HIV, em poucas semanas, já estava ok, a carga viral já estava indetectável, né? Então, ela conseguiu se organizar de uma maneira muito rápida. Eu acho que em um mês a gente tinha estabilizado todas as comorbidades ali enfim, que ela tinha ali, que poderiam ser prejudiciais ali na gestação. E aí, a droga acabou ficando em segundo plano, mas ela estava ali ainda presente, né? Ela conseguia fazer um movimento de ficar uns dias sem, mas recaía, conseguia ficar uns dias sem, mas recaía. E aí ela chegou um dia no CAPS e disse: Olha, Pedro, acho que eu não consigo mais, né? Eu não consigo dar conta sozinha agora. Eu vou precisar que a gente pense numa coisa mais integral. E aí ela pediu para ser internada. E aí ela me conta o porquê que ela tinha tanto medo de ser internada. A Ellie tinha tido 6 filhos anteriormente. Então, o R ia ser o sétimo filho dela. E desses 6 filhos que ela teve anteriormente, nenhum estava com ela. Então, 4 estavam com a guarda, com a família paterna, e eram 3 pais diferentes. E 2 tinha sido destituído pátrio poder familiar dela, né? Ou seja, ela não tinha mais nenhuma vinculação com a criança. Então, na discursiva da Ellie, ela trazia que as últimas 2 vezes, que foram as 2 vezes que ela perdeu o pátrio poder, ela não tinha tido a oportunidade de ter filhos, né? Isso tinha sido tirado dela. Então, ela narra isso com um sofrimento muito grande, por óbvio, e com um desconforto muito grande da possibilidade, da demanda dela de ser internada, porque ela não está dando conta do próprio uso. E eu brinco que ela ah, me. A gente criou um vínculo muito bacana, assim, e ela
me trazia demandas do tipo, tá, eu vou, mas, né, eu também quero que tu esteja comigo lá. E aí, essa foi a condição para ela internar, né? Ela falou, eu interno, eh, e eu quero ficar com meu filho, mas eu sei que talvez isso seja um problema, mas eu sei que eu preciso internar por ele, só que eu só interno se tu for lá também me visitar. E aí eu, tá bem, né? A gente pode pensar muitas coisas se a gente tiver numa clínica mais tradicional, digamos assim, né, que é um investimento transferencial e que é uma atuação, que a demanda pode ser uma demanda de uma vinculação dependente. A gente pode pensar vários atravessamentos que se colocariam numa possível supervisão nesse caso, né? Mas naquele momento, entendendo o como esse vínculo foi se formando e o quanto ela também ia se balizando por um empréstimo meu e por uma relação de um certo espelhamento, eu entendi que sim, né? E aí eu banquei com ela, tá? Eu vou contigo, né? E a gente fez a internação dela, ah, eu visitei ela algumas vezes e um segundo ou terceiro momento a gente entendeu que ela tinha enfim, a partir da desintoxicação, né? Ela tinha um quadro depressivo, assim, muito grave, com um quadro de ansiedade associado, e ela tinha tido um episódio maníaco, maníaco não, perdão, um episódio psicótico dentro da internação, né? Então, esse sofrimento que ela tamponava com a droga estava ali sustentando um lugar de uma organização a partir de uma anulação. A Maria Rita Kell, ela tem, no Tempo e o Cão, ela fala sobre o uso de drogas como um tamponamento. Eu acho interessante essa ideia do tamponamento, pensando que a droga ela ocupa uma função na vida do sujeito, né? Achar que a droga é pelo uso ou pelo prazer, assim, numa relação de dependência como essa, uma ideia muito torpe, assim, né? A gente vai entender que no caso da Ellie, a droga trazia uma tentativa ali, uma amarra de permanecer viva mesmo sem a possibilidade de viver, assim, né? Então, para não lidar com a angústia, ela também não lidava com nada que fosse bom, tá? Era enfim, uma escolha, bem entre aspas, uma escolha, assim, mas era o que ela conseguia sustentar até aquele momento. Então, ela teve essa crise psicótica, né? Ela teve todo um atravessamento de sofrimento. Mas, enfim, foi medicada, foi cuidada, estava no lugar certo para isso, né? E conseguiu ir estabilizando com pouco tempo de tratamento, né? Pensando que ela estava aí num período de gestação desde o início, então 3, 4 meses, aí já estava 7 para 8 meses, né? Então foram 4 meses bastante intensos de trabalho. Ela ficou 2 meses e meio para 3 internada. E aí, na última vez que eu fui ver ela, ah, a gente teve uma primeira notícia, assim, né? Que então a gente iria para uma audiência, né? Então a audiência já, a gente estava falando da guarda do bebê. Ela estava bem preocupada com isso, assim, a gente conversou um pouco e, enfim, fomos para tal da audiência. Eu não sei se alguém já participou de alguma audiência desse tipo, de guarda, alguém sabe como é que é, assim? Sim, Josiane. Ah, foi a primeira vez que eu fui para um lugar Eu desses, já assim, e participei. como é que foi a tua experiência lá? Difícil, porque também acompanhando uma dependente química em situação de rua, de albergue, de moradia em albergues transitórios, né? Que também já tinha perdido 2 filhos e este filho ela queria. E Uhum, fugindo desesperadamente, né, de que chegasse esse momento aí. Ela ganhou o bebê, ela estava gestante, ela ganhou o bebê, voltou para os albergues com o bebê. E aí a justiça estava atrás para tirar, porque no hospital ela não quis entregar o bebê. uhum. Deixaram É ela uma sair coisa com o bebê, dramática a situação. Uhum. imagino. Para a É gente muito, é muito difícil. sim, muito similar a... Transferencialmente mobiliza muito. Ah, sim. Uhum.
sim, sim. Situação muito similar, assim, né? A gente Sim, eu tô ouvindo o teu foi caso e tô assim, né, identificando muito, revivendo. assim, Uhum. né, o paciente. Uhum. É. E aí eu fui, ah, e aí eu já antecipei, ah, meus traços obsessivos, né? Fizeram antecipar tudo o que poderia acontecer de pior. Então, para dar conta disso, eu me organizei sistematicamente de como eu faria para expor uma defesa de um caso impossível, né? E aí eu busquei tudo que eu podia de repertório técnico e teórico que sustentava a possibilidade de ela ficar com o bebê. Tomei a decisão a partir do desejo dela, né? Ela trouxe isso, eu quero ficar com ele e queria ajuda para isso. É, eu acho que foi talvez o momento mais frustrante do tratamento, assim, pensando em todo esse quadro, tá? Eu cheguei em uma pilha de artigos, né? Pensando, vamos utilizar esse recurso, né? Elaborei um discurso, pensei, vamos ganhar na retórica. Falei, eu acho que por cerca de uns 20 minutos, 30 minutos, não sei, explicando, né, toda a elaboração do processo de tratamento, o que eu estava vendo até agora, o quanto a gente foi, eh, enfim, trabalhando junto, o quanto a rede estava produzindo essa assistência, o quanto foi demanda dela e não da internação compulsória, ela ir para a internação, o quanto existiam fontes que sustentavam que a presença do bebê teria um significado importante para a manutenção do tratamento dela, e a pergunta foi: tu pode garantir que ela não vai recair? Quase que eu disse, eu não posso nem garantir que eu não vou usar, né? Imagina ela, né? Então, foi muito difícil, assim, né? Porque eu me deparo com a dureza da justiça e eu não podia dizer que sim, né? Eu disse, olha, não tem como. O prognóstico dela, na minha percepção, é muito positivo, visto o que a gente está fazendo até agora. Mas eu não posso te garantir que ela não vai usar. E aí eu vi que a Visa olhou lá e tal, não sei o quê, falou, elogiou o meu empenho ali em tentar conversar com, a partir de referenciais e tal, e aí passaram a palavra para assistente social da internação. É, acho que foi uma das coisas mais decepcionantes de escutar, assim, vindo de um colega, né? Um discurso extremamente manicomial, e usando um recurso bem ínfimo, assim, repetindo palavras que vinham sendo, né, construídas num discurso desde sempre, eu acredito, né? Porque ela só falava assim, não, porque esse tipo de gente, né? Porque pessoas como ela, né? Porque eu sei que drogado é assim, e não sei o quê. E aí, aí eu vi que eu tava calmo naquele dia, né? Porque a gente teve que sustentar também para dar conta ali. Ah, quando Aí, nesse momento, a L e o A estavam dentro da sala, tá? Então, eles escutaram toda a discursiva do saber manicomial e tal, e eles me escutaram também. E aí, eles pediram para eles saírem, e eu fiquei junto, né, com a equipe, assim, e aí a gente conversou um pouco, a juíza comentou o caso e falou que como uma, enfim, como uma possibilidade, se alguém da família tivesse interesse por assumir a guarda, ela manteria na família. Isso, de alguma maneira, foi uma boa vitória, né? Pensando que os últimos dois filhos haviam sido destituídos. Quando a Ellie volta, enfim, ela dá a notícia para Ellie, eu vejo que ela fica meio ambivalente com a notícia, assim, mas ao mesmo tempo feliz com a possibilidade, porque ela já tinha conversado com os familiares, e uma prima do A, então, assumiria a guarda do menino, até, enfim, a gente poder repensar a situação. E aí, quando eu saio da sala, assim, ela me olha e diz: Eu posso te dar um abraço? E aí, né, a gente pensa: Por que esse abraço? Não, a gente não pensa, né? Eu disse: Claro, né, pode me dar um abraço aqui. É, porque eu não tinha uma pergunta a ser feita, eu tinha total compreensão do porquê que aquele abraço estava sendo dado, né? Não tinha uma incógnita ali, não tinha
um possível sentido transferencial não interpretado. E saí dali muito frustrado, obviamente, assim como ela, e com muito medo que isso fosse implicar numa recaída, né? Então ela saiu, tal, pensei, bom, acabou aqui, né? Deu certo, o período que a gente fez o tratamento, e tudo mais, e pensei que tinha acabado por ali. Mas, né, apostando ainda na sequência, disse para ela, te vejo essa semana em tal horário lá, que foi a nossa combinação. Para minha surpresa, ela estava lá no horário e no dia, né, para me dizer que ia continuar com o tratamento, que ela ia dar conta daquilo e que ela ia recuperar a guarda, né? Então, a perda da guarda, mas ao mesmo tempo a manutenção da guarda na família não gerou o luto, assim, ela gerou um engajamento, tá? E produziu um sentido ali. A gente seguiu se vendo 2 vezes na semana, assim, então ela trazia muito do discurso do cotidiano e um pouco da história, do cotidiano e um pouco da história. E nessa mobilização da história dela, ela trazia muito uma saudade dos filhos, e enfim, contou muito da história, de cenas de violência, negligência, tudo o que possa se imaginar de um caso complexo como esse, que leva uma pessoa a uma situação de tanta vulnerabilidade. Mas no discurso ela começava, eu tô com saudade dos meus filhos, né? Então, alguém que não tolerava nada de angústia começar a sentir saudade era algo bastante significativo naquele momento. Papo vai, papo vem, ela começa a fazer contato com os filhos e aí um determinado momento eu vou chamar ela na sala de espera, tava no horário dela, e eu olho, tá 2 moleques com ela, um de 9 e um de 11. E aí eu olhei assim, eu falei, fulana, e ela, tem problema se eles entrarem? E eu falei, eles são quem? E ela trouxe o nome deles dois. Eles, que eu te falo sempre, eles vieram me visitar. E aí eu meio que fiquei incrédulo, assim, naquele momento, do tipo, o que que tá acontecendo aqui? Mas ao mesmo tempo muito feliz, assim. E aí eles entram no atendimento e eles querem conversar comigo, me perguntar da mãe, me perguntar o que que eu fazia ali, o que que era o CAPS, não sei o quê. Então foi um atendimento meio festivo, talvez, né? Para mim e para eles. E depois desse momento em que ela busca os meninos, ela começa a produzir um outro sentido para a vida dela, né? Ela lembra que, para além de tudo aquilo que falavam dela lá no início, tem um outro nome que podiam chamar ela, né? Que não era só a Ellie, ou não era drogado, ou não era prostituta, ou não era não sei o que, era mãe, né? E esse lugar de mãe que é retomado por esses dois meninos foi aquele que a gente apostou um tempo atrás, né? Numa defesa lá, na frente da juíza lá e tal, que disseram que não, que o prognóstico era certo, ela ia recair, né? E aí volta essa mãe, carregado de afeto, carregado de um lugar de assumir a responsabilidade não só sobre ela, o que antes era então jogado meio à sorte, assim, né, por ela, nesse desprendimento da vida, né? Mas também com investimento pulsional nesses dois meninos. Então, algo que opera numa lógica de saudade, que é uma angústia ali, né, carregada desse afeto, faz com que ela consiga investir. E aí ela começa, então, a aproximar da família, aproxima não só dos meninos, mas também de toda a família do companheiro, que estava lá no início na quebrada, porque eles tinham brigado e tal. E o R, então, o Baby, começa a estar presente na vida dela, né? E isso faz um sentido muito grande para ela o tempo inteiro das nossas conversas, assim. Era muito marcante o discurso de ontem o R foi lá em casa e eu vi ele, eu dei mamar para ele, né? Então, ocupando um lugar de mãe junto com a prima que ocupava esse lugar, assim, né? Era muito, para mim é muito marcante, assim, a diferença da fisionomia, do olhar, do desejo, assim, né? E de ela se permitir, inclusive, ficar ansiosa, né? Tipo, Pedro, tô muito ansiosa hoje, né? O que que a gente pode fazer com isso, né? Daí, na semana, tô comendo demais doce, né? Eu sei que eu tenho diabetes, eu não posso, né?
é, e pensando, sim, né? Mas tá tudo bem o docinho, né? Ela, e se eu fizesse umas caminhadas? Vou convidar o A. E eu ficava, tá, né? Sim, vamos caminhar, né? Então, ela foi caminhar, foi voltar, aproximar, então, dessa família, conseguiu reconquistar muito desse laço, fez contato também com uma filha mais velha, que inclusive no final do nosso acompanhamento tinha uma pretensão de vir morar com ela, construir uma casa ao lado da casa dela. Então, todos os laços que ela tinha rompido a partir desse sofrimento dela, que fazia com que o uso se tornasse uma necessidade, foram sendo reconstruídos, assim, né? Então, aquele enlace transferencial lá que começa com o coração de um bebê batendo, né, e que possibilita um reinvestimento num lugar egóico, né, de, bom, eu posso investir narcisicamente em mim para poder investir para fora depois, né? Fez todo o tratamento, enfim, ter essa, na minha compreensão, sucesso, assim, né? E foi legal, assim, porque ela foi se empoderando do tratamento ao longo do tempo, assim, pensando que isso já tinha passado desde o começo, um ano e pouco. Ela chega e me diz assim, Pedro, acho que a gente pode marcar de 15 em 15 agora, né? Eu não tenho fissura, não tenho nada, né? Eu, tá, eu vou estar aqui. Se tu precisar, eu vou estar aqui, tu volta, me liga, enfim, né? E ela, não, tá bem, que daí eu posso fazer minhas coisas em casa, né? Agora tem que cuidar do menino e tal. Beleza. Ah, e aí foi bonito de entendendo que as faltas e as angústias que ela foi trazendo ao longo desse tratamento começaram a ser coisas do cotidiano, né? Ela conseguia lidar com o desconforto de não de estar um pouco acima do peso, ou com o desconforto do menino não ter ido bem em matemática, né? Então, sai, né, de uma impossibilidade, de uma negativa da própria vida e vai investindo, né, vai buscando ressignificar esse processo, né, ressignificar enfim, a vida como um todo, né, mas principalmente esses aspectos relacionais, onde tudo ia se apagando e ela conseguia só se manter isolada. Para se manter, ela foi criando e conseguindo sustentar não só os problemas que eram dela, mas de um cotidiano, né? Ela foi criando novos problemas, mas problemas mais gostosos de lidar, né? Ah, e acho que isso foi muito marcante, assim, o que ela fez na vida dela, assim, nesses 2 anos e meio, 3 anos ali, foi retomar ela. Foi dizer assim, não, peraí, tem algo que eu perdi aqui e eu não sei onde foi, mas eu vou dar conta de construir algo novo em cima disso. E aí, passado 2 anos e meio de tratamento, mais ou menos, né, eu estava, enfim, quase no final do meu tempo no CAPS. Depois de todo esse período, depois de todo esse investimento, de ela flexibilizar o próprio tratamento, ela chega um dia quieta e me diz assim, posso conversar contigo? Baixinho. Que vocês imaginam, assim, numa cena em que ela chega sempre todo dia, risonha, conversando, oi, Pedro, não sei o que, ela diz assim, posso conversar contigo? Porque não era o horário dela. Na minha cabeça, pensou, passou tudo pior, né? Recaiu, meu Deus, o que que aconteceu? Cadê os meninos? Ah, meu Deus do céu, o que que aconteceu, mulher? A gente entra na sala e eu disse, o que que aconteceu? Né? Porque tu nunca fala baixinho assim comigo. Ela falou, não, é que eu não queria te atrapalhar, mas eu vim te contar duas coisas. E eu falei, conta, pelo amor de Deus, né? E aí ela falou, queria te contar que o fulano passou no colégio e tá indo para a oitava série e ele ficou em segundo lugar no campeonato de judô, de jiu-jitsu. Tu acredita? E aí eu fiquei, acho que uns 30 segundos assim, dizendo, não acredito, eu não acredito que eu tô escutando isso. Mas não acredito extremamente gostoso de escutar, assim, né? E aí eu olhei para ela e falei, nossa, né, que notícia maravilhosa e tal, e ela super feliz com aquilo, né, que o menino dela veio e aí voltou para a escola e aquele problema da matemática já não era mais um problema, então ele passou de ano e aí ele conseguiu ir para o campeonato de jiu-jitsu e ele ficou em segundo, né, e aí chega é isso, né, a gente tem essa coisa do primeiro lugar, da medalha de ouro, e ela comemorou o segundo lugar com o menino, né, de tipo, cara, olha que genial isso, né?
Então, a gente, naquele momento, acho que para mim fez todo um sentido de uma elaboração, né? Ela elaborou o sofrimento dela a partir da retomada de um lugar que para ela era extremamente importante, que era esse lugar de mãe, né? E a partir disso ela, enfim, começou a dar sentido, né? Começou a encontrar de novo esse tal dos objetos que a gente investe, né? E que são carregados de pulsão de vida, né? E aí eu fui encerrando o tratamento com ela, estava, enfim, mudando para a universidade, e chamei ela, chamei o A, e expliquei, né, que estava saindo e tal, mas que se ela topasse, eu queria sair de lá dando uma alta por melhor. E ela me olhou assim, tu acha que eu tô pronto? Eu falei, tenho certeza. Né? O Capos vai estar aqui, tá todo mundo aqui. Se tu precisar renovar a receita, o pessoal vai estar aqui. Mas eu queria muito poder te dar essa alta por melhor. E ela deu um sorrisão, assim, ela aceitou e disse, eu acho que eu não preciso mais mesmo, né? Eu acho que dá para andar sozinho. Eu falei, com certeza, né? Tu já tá. E aí a gente combinando a alta e tal, fez todos os encaminhamentos, conversou com a rede, pá, tudo certo. E aí ela vai fazer o último atendimento, me pede um abraço, né? Eu, vamos lá, vamos para esse abraço de novo. E ela me olha assim, só fico triste com uma coisa. E eu falei, o que que foi? Ela falou, eu acho que nunca mais vou te ver, né? E eu pensei, essa não precisava, né, mocinha, né? Então, se encerra ali o nosso vínculo. E eu brinquei com ela, olha, né? Porto Alegre não é tão grande, né? Então a gente pode se encontrar por aí. E aí a gente encerra o tratamento, assim, com esse abraço, essa provocação final, né? Que eu acho que foi o que foi a música de fundo dos nossos encontros, assim, sempre sentir provocado, tanto eu quanto ela, quanto a equipe, quanto a rede, né, que foram extremamente importantes nessa costura que a gente fez, assim, né? Eu acho que é um pouco de pensar o quanto a psicanálise pode estar nesse lugar a partir de uma clínica ampliada, entendendo esses conceitos de transferência, de objeto, de investimento, uma pulsão, resistência, né? E de como esses conceitos eles vão estar presentes na clínica, independente de onde a gente estiver. O que vai ser importante é a nossa escuta, o modo em que a gente consegue escutar cada sujeito em cada lugar, né? Sim, foi um tratamento de 2 anos e meio, 3 anos ali, né? Que é comum para nós, né? Fazer longos tratamentos. Eu acho que, como eu disse, foi um dos tratamentos mais importantes para mim e acredito que para ela. E que foram enfim, das coisas mais bonitas que a clínica pôde me presentear até hoje. Bien, era um pouco do que eu pensei em contar para vocês, como eu disse, um casão, e que eu tive a felicidade de compartilhar e gosto de compartilhar pensando que também possa mobilizar isso quando vocês encontrarem casos tão difíceis. Certo? Fico à disposição para conversarmos agora. Obrigada, Pedro. Que relato bonito, assim, emocionante, né, do teu trabalho e acho que fez toda a diferença, assim, desde do primeiro impacto, né, que tu descreve e talvez o teu desejo, né, de ajudar e conseguir transmitir isso que tenha feito toda a diferença, assim, nesse caso. E Disseram que era impossível, né? Aí mexeu comigo. te desafiaram. Interessante, né? Se vocês poderem perguntar, contribuir. A Josi está com a mão ali, vamos ouvir, Josi, depois eu. Só, né, dar os parabéns também para o Pedro, né? São casos difíceis e que, de alguma maneira, às vezes a gente acha que, e é dito, né, que a psicanálise não tem como tratar esses pacientes, né? E aí a gente tem mostras, como nesse teu caso, assim, da potência da psicanálise. E mas eu acho que tu trouxesses uma coisa bem importante, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais aqui, né? Gostaria que tu falasse um pouco mais,
que é essa questão da dependência química, que tu chamasses de tamponamento, né, de uma outra patologia mais grave. Então, essa questão de que a dependência química ela é uma doença secundária a uma outra dificuldade psicológica, uma doença maior, mais grave, mais primitiva, né? Que é a doença de origem, que se essa também não for tratada, mobilizada, esse paciente vai estar em constantes recaídas, né? Então, da gente poder também estar atento a isso, né? Que a questão da droga é só o que está na superfície, né? Acima, mas que é importante a gente poder identificar esse padrão que está por baixo, né? Psicótico, pré-psicótico, que está ali, né? Muito na borda, né? Na, no funcionamento limítrofe e que é o que tem que ser tratado, né? E que tu traz aí, no caso, e demonstra bem, né? E que não é a droga que deixa a pessoa assim, é esse funcionamento que leva ao uso numa tentativa desesperada, como tu dissesses, né? Eu gostei muito dessa palavra do tamponamento. Uhum. É Mais isso. alguém quer falar alguma coisa? Eu Uhum. faço uma costura, ou respondo, não sei como é que vocês organizam normalmente. Como tu preferir. Bem, acho que é uma palavra que eu acho bem apropriada, né, para pensar a droga, assim, a relação com a droga, né? Todos nós, a gente tem recursos mais ou menos saudáveis, mais ou menos maduros para lidar, para a gente lidar com as nossas próprias angústias, né? Os recursos que são elaborados pelo ego, né, dos mecanismos de defesa. Então, a ausência deles ou a imaturidade dos nossos mecanismos de defesa levam ao nosso sofrimento, né? Cada um de nós tem suas repetições ou seus sintomas a partir disso, né? No caso dos usuários, assim, essa angústia que gera, a angústia sinal, como diria o tio Freud, né? Que mobiliza esses recursos, né? Ela é intensa demais, né? Então, a negligência, os traumas infantis, os traumas, os eventos traumáticos, repetições desses traumas infantis, né? São de uma intensidade em que esses recursos não têm maturidade para dar conta, né? E por vezes a busca por uma substância ela faz um processo de anestesiamento, né? Então esse tamponamento é um não lidar, né? Então tampona aquela angústia para não dar conta, para não precisar dar conta disso. Só que o tamponamento ele tem um custo caro, né? O tamponamento ele é uma lógica de bom, eu tampono a minha angústia, mas também a possibilidade de ser feliz, né? Pensando nessa lógica de que a angústia ela mobiliza os nossos recursos para que a gente possa produzir mudanças e buscar os objetos de desejo e satisfação a partir dessa mobilização do mundo, digamos assim, né? A angústia ela faz com a angústia não, perdão, o tamponamento ela faz com que isso também não seja possível. Eu não sinto, mas eu não sinto nada, né? Eu não sinto euforia, eu não sinto felicidade, eu não sinto empatia, eu perco o que é de mais rico, que é essa possibilidade de produção, né? Então, destamponar, né? Não é só entrar em abstinência, né? É também dar conta de conseguir construir recursos para que as pessoas possam lidar com a angústia, né? E esse é o atravessamento difícil, né? Fácil ficar em abstinência, né? Brincando, assim, mas difícil eu conseguir dar conta de conseguir manter isso, né? Para além da medicação, para além da internação, para além dos 9 meses, né? De uma comunidade terapêutica, para além de muitas coisas, assim. Eu acho que é isso, né? Conseguir dar nome para as coisas de novo, né? Tanto para os traumas, para o sofrimento, quanto para o que, enfim, que se deseja, né? Eda, Oi, Pedro. Te ouvi muito, assim, fiquei pensando várias coisas, até porque a gente tem hoje aqui também
vários estudantes, né, que fazem o estágio com a gente, que, enfim, estão, né, que estão começando a sua trajetória. Fiquei pensando várias coisas, assim, fiquei pensando nessa, como tu disseste, nessa potência que é a psicanálise, né? Que a gente pode ajudar tanto mesmo quando a gente olha casos tão sérios e tão graves, né? E que, como tu disseste, assim, o desafio que é poder pensar um caso que é visto como um caso impossível, né? Mas me lembrei também muito, assim, de um livro da... Até fui olhar o nome da autora para dizer certinho, né? Que é a Maria Antonieta Pisano Mota, que Mães Abandonadas, né? E que fala das mães, né? Que entregam os filhos para adoção. Claro que, né? A gente entende que a Ellie não entregou porque quis, né? Ela perdeu a guarda dos filhos, né? Mas fiquei Uhum. pensando nisso, assim, que não deixa de ser também, daqui a pouco, essa questão, né, de não poder elaborar essa separação, né, essa perda, então, Uhum. desses filhos, né, e que muitas delas, assim, o livro traz, assim, a ideia de que são mães, daqui a pouco, que também acabam, por justamente não poder elaborar, né, essa entrega desse filho, precisando ter mais filhos, né? Como uma forma também de compulsão à repetição, né? E aí me lembrei muito, assim, dessa dor que é, né, para mãe, né, que acaba sendo pela razão que for, pelo motivo que for, ter que entregar esses bebês, né? E aí associei com isso, assim, da tua paciente, né? E aí fiquei pensando assim, que bom que ela pôde, com o mais novo, né, ter uma saída diferente, né? Porque também ela teve essa continência na volta dela, né? Eu acho que o tratamento deu para ela essa, essa continência que ela precisava para poder pensar, né, dar conta da maternidade, né? Então, eu achei muito bonito, assim, e o caso todo, fiquei assim feliz assim da gente também poder escutar hoje, né, que mesmo esses casos tão difíceis e impossíveis, né, tem desfechos muito de vida, né? Uhum. Agora tu falou, eu lembrei de uma coisa que eu não comentei, assim, que acho que passado uns 6 meses que eu tinha saído do CAPS, o médico que atendeu ela, que inclusive cunhou o termo, né, do paciente impossível, me mandou uma foto um dia, do nada, assim. E aí era um documento que ela tinha ido pedir, falando, né, da alta por melhora e tudo mais, porque ela estava entrando com um pedido de guarda, né, do filho que estava lutando jiu-jitsu, né? Então, não do R, sim, mas do segundo ali, né? Então, acho que sim, acho que o que ela conseguiu fazer foi reconstruir esse enlace com a vida a partir desse papel, né? É de sair da repetição, né? Elaborar é também poder ter uma resposta diferente para a mesma pergunta, né? Eu pensei, né, na tua percepção do sonho, do sonar, eu escutei sonhar, sabe? Uhum. E, e aí acho que foi um sonho, né, a dois, assim, que Uhum. devolveu um pouco de vida para essa mulher. E interessante a tua percepção, né, de, de capturá-la por ali, por essa via, porque com tantas internações, com uma dependência instalada de uma droga tão pesada, né? Por onde, qual era a via? Tu tinha que ter algo que, um fio, né? Uhum. E então achei isso assim muito importante, né? Do teu relato, assim. Gostei da tua analogia do sonho a dois. É, Eu acho que foi um caso com muitas apostas, assim, né? Eu acho que o Sonaro foi uma aposta também, né? De, a partir de algo
que eu entendia que era importante e que em algum momento teve um investimento, reencontrar ali isso, né? Reencontrar um pouco de saída, assim. E acho que Uhum. foi uma aposta que deu muito certo, né? E tão sério, né, Pedro, assim, essa realidade que se tem, porque vocês devem estar acompanhando as notícias, né, do fechamento das internações psiquiátricas. E, e eu fui até num debate que a Tanise Sabino, que é uma vereadora, né, e estava o secretário de saúde, assim, com toda a proposta, né, montada, assim, o projeto é bonito, né, dos CAPs funcionarem como, mas a realidade é outra, né? A realidade é que o Postão do IAPI e a Vila Cruzeiro são lugares de de registro, né, conhecidos e de continência importante numa situação de risco, assim, né? Então, é uma questão atual essa, né, do abuso, e a gente Sim. vai contar com quais recursos, né? Porque a gente não tem um Pedro em cada CAPS desses, por exemplo, né? Então, a gente fica muito à mercê do. E o período que eu tive no CAPS, assim, a gente lidava com muita crise já, né? Mesmo tendo os serviços de apoio, eram crises diárias, né? Crise de paciente agitado, crise de fissura, crise onde botavam a equipe também em risco, né? Agitação psicomotora, enfim, né? Crises psicóticas diversas. Uhum, Então, é entender que mesmo com uma equipe capacitada, direcionar todas as crises do município para os serviços como o CAPS, precisa de pelo uhum, menos dobrar a equipe e dobrar o número de CAPS. Daí talvez seja funcional, né? Porque é isso. A gente não tem como pensar a longitudinalidade de um tratamento, a integralidade dele, se a gente vira uma porta de entrada de internação psiquiátrica, né? Então, a proposta de CAPS é uma, né? Não é dar conta, é também dar conta das crises e das crises que se formam no desenvolvimento de um tratamento, mas é conseguir pensar para fora, né? E não tornar um grande ambulatório, né? É isso. não, e Se eu toda a estivesse equipe cuidando. que Oi, desculpa. precisa ter, né, para preparada para receber, para acreditar e fazer funcionar a coisa, né? Então, Se a gente tem que lidar só com crise, a gente não consegue estar no território, né? E o caso da Ellie já não seria um caso possível, né? hum. Aí sim seria impossível. E o próprio estigma que isso pode colocar nos CAPs, né? Do tipo, não, eu não vou até o CAPs buscar ajuda porque podem me internar se eu for lá. Perfeito. Uhum. Tem tudo isso É, aí também, né? Que acaba fazendo com que as pessoas que já têm, né? O dependente químico já tem toda uma dificuldade de buscar ajuda e, e que quando ele busca ainda pode ficar, né, com essa lógica de que é um lugar aonde vou me internar de alguma maneira. tem, de fato. E outra questão, né, que eu fiquei pensando é os pacientes impossíveis que habitam os pacientes que parecem possíveis, né? Porque a gente se depara assim com situações delicadas e desafiadoras, né, no dia a dia. Sim. Acho que a demanda do paciente impossível é sempre uma demanda do analista, né? Porque só é possível
se o paciente tornar isso, né? Para a gente sempre vai ser impossível, né? A gente nunca vai. Se a gente achar que pode resolver o problema do outro, a gente está achando errado, né? Uhum. Então, a partir do processo em que a gente possibilita que esse paciente se dê conta, às vezes, que ele não é tão impossível assim, né? E que possa encontrar as possibilidades, o sentido das coisas para ele de novo, né? Mas é isso, a gente não pode assumir o protagonismo. A gente pode emprestar, a gente pode caminhar junto, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Mas só vai da liga quando esse sujeito ele tiver ali como alguém que assume a própria angústia, né? E esse é um lugar difícil, né? Quantos de nós, por vezes, não queremos também, né? É muito difícil, né? Principalmente se a gente não tem uma rede, não tem um cuidado também para suportar, né? Acho que a nossa função, e nesses casos mais difíceis, assim, é sempre esse lugar, né? De um suporte, né? Quase que físico de vez em quando, né? De, bom, tô aqui e a gente vai sustentar de fato isso junto, né? E se alguém mais quer fazer alguma pergunta, uma contribuição? Eu fiquei com uma outra, né, enquanto o pessoal vai se organizando, assim, como é que a equipe, Pedro, assim, reagia, né? Ou que suporte te davam, por exemplo, ou o médico que chamou de paciente impossível, né? Como é que... Foi legal. Eu tinha uma boa equipe, assim, então Ah, ah, eu brinco, eu tive dois momentos. O primeiro foi bastante difícil, com uma equipe cheia de vícios, né? E o segundo momento com uma equipe que comprou muitas ideias, assim, tanto isso, né, um do outro, né? Então a gente se apoiava muito. Esse mesmo médico que me manda a foto foi o médico que falou do paciente impossível, assim, né? E eu lembro de ele me olhar assim e dizer assim, o que que aconteceu? Eu falei, olha, aconteceu um cuidado aqui, né? A gente brincava assim, né? Um pouquinho de mágica também, né? A gente faz um pouquinho às vezes, né? E a gente brincava um pouco com isso, assim, de conseguir entender que, bom, ela precisava do tempo dela e de alguém que estivesse ali, né? E aos pouquinhos ela foi dando conta, né? E se dando conta que dava para fazer diferente a partir desse investimento, né? Então, acho que a equipe, ela também me servia de suporte, né? Pensando no que eu usei então, mesmo quando estava mais difícil, eu também me sentia escutado ali, me sentia acolhido com aquela demanda, trocava, e não só a minha equipe específica ali do CAPS, mas com uma rede, assim, né? De entender que por vezes era uma mensagem do tipo, bah, não tô conseguindo contato, ou não tô conseguindo tal coisa, não, peraí, vou ver aqui para ti e agilizo, né? Então, o pessoal do SAT me ajudou muito, assim, principalmente no início, assim, até estabilizar as questões do HIV, que eram o nosso, não sei se o nosso, né, mas o meu maior medo ali por causa da transmissão vertical, né? Então, uhum, foi de aprender a usar muitos recursos, assim, né? E de ver que os recursos eles estavam disponíveis quando eu precisava. Acho que isso, assim, do, do susto, da naturalização do fracasso, assim, para ver a possibilidade da coisa acontecendo, foi um movimento bem importante. uhum. Deu para tirar um pouco da impossibilidade da coisa. Difícil, difícil, mas e é isso. Eu acho que o CAPS ele dá uma possibilidade para quem tem vontade de estar ali, né? Porque Uhum, essa lógica de atender duas, três vezes na semana, essa lógica de estar no território e tudo mais, ela atravessava toda a minha agenda e ao mesmo tempo era dar conta da crise e ao mesmo tempo sair, né? É muito desgastante, assim, não quero romantizar o trabalho porque não dá, assim, era um trabalho muito, muito, muito cansativo. Mas ao mesmo tempo tinha isso, assim, né? Esse lugar
de se reconhecer ali no tratamento com o paciente, né? E de ser reconhecido pelo paciente também, isso era muito gratificante. Eu ia Sim, comentar, assim, que são pacientes, esses pacientes difíceis, né? Impossíveis, difíceis, são pacientes que nos exigem, como tu falou, todo esse suporte, né? E acho que, como a gente tem, como a Eda falou, a gente tem aqui, né, estagiários, tem pessoal da formação, né, que ainda está fazendo a formação, gente que já fez, e da gente lembrar, assim, que são pacientes que nos exigem muito também, não só nesse sentido de a gente ter colegas para dividir essas questões, mas, né, do tripé, Uhum, estudo, supervisão, muitas vezes, e o tratamento pessoal, né? uhum, Que a gente não pode esquecer, né? Então, eu vou botar o quarto pé da vinculação institucional, né? Que pode ser essa instituição também, aonde tu trabalha, esse grupo, essa equipe, né? uhum, Que dê esse quarto pé de suporte, de pertencimento, mas fundamentalmente a gente não perder de vista, assim, que a gente, em muitos momentos da vida, precisa voltar a estudar, voltar a fazer supervisão, voltar a se tratar em função do tipo de caso, tipo de paciente que a gente está atendendo, né? E esses pacientes difíceis nos exigem muito nesse sentido, eles dão muito desses retornos, que às vezes são pequenas coisas, pequenas conquistas, mas que a gente vibra junto por eles, né? Às vezes são grandes, como essas, de poder resgatar os filhos, mas que nos alimentam a seguir em frente, mas que exigem todo esse investimento da gente. E se trabalhar só com uhum. esses pacientes difíceis, então, bom, aí é saber que é pedreira, né, para ser aberta todos os dias de picareta. Mas a gente pode buscar auxílio nesses, né, suporte nesses pontos aí do tripé. Com certeza. Então, se parar de estudar, amanhã a gente já não vai poder ajudar tanto assim, né? Hum. A gente tem que sair do nosso lugar de onipotência, né? Então, sim. É, E, e se nesses dispor a casos correr. assim, se tentar ficar nesse lugar de onipotência, cai rápido, né? Uhum. tem dois comentários aqui no chat. A Isadora Duarte coloca importante o vínculo terapêutico que se estabeleceu, né? E a Ana Paula Botim escreve: parabéns pela simplicidade e pelo afeto presente nesse relato do início ao fim. Grata por essa linda partilha. Muitas aprendizagens a partir desse caso. E um vínculo que é isso, é uma relação de transferência ímpar, assim, e não por nada que nota-se o afeto no contar o caso aqui, né? Porque realmente foi um caso que me envolveu muito, né? E que me afetou muito, assim. Eu acho que, pensando no que a Josiane falou antes, assim, da questão da aprendizagem, né? Eu acho que o estudo, ele é muito importante, mas conseguir, aí pensando no nosso querido Freire, né? Transformar isso em praxis é o mais desafiador, né? E vincular isso à prática, né? Conseguir ler um texto difícil e conseguir construir um caso clínico difícil como esse, assim, né? E tentar aproximar o máximo possível essas duas coisas, né? Entender onde é que está a transferência, onde é que está os aspectos funcionais, né? Onde vai se criando algo ali que é descrito num conceito mais abstrato e onde se coloca num caso que, enfim, que exige tanto de uma concretude, né? De um pé no barro, assim. Acho que é, eu brinco às vezes assim,
fica lá depois que a gente sai e tudo mais. Quando a gente tá lá, meu Deus do céu, eu não aguento mais, tô muito cansado, né? Que horror. São, às vezes, sei lá, eram 5 horas, eu atendia 16 pessoas, né? Então, um esgotamento, assim, e aí agora falando, assim, fico, nossa, que saudade, né? Que vontade de estar lá de novo. Mas é uma nostalgia, assim, um pouco idealizada, talvez, um pouco idealizada, talvez. Mas uma nostalgia gostosa, assim, de um trabalho que fez muito sentido no momento em que eu estava lá, apesar de tudo, né? Acho que é o que me manteve saudável, ou pelo menos mais ou menos saudável, nesse período, assim, na produção de sentido desse lugar do trabalho da clínica das toxicomanias, assim. É um, é um desafio, mas é um desafio bacana, assim, quando você tem recursos para, né? Uma outra questão que me ocorreu também, assim, te ouvindo, é a reprodução desse trabalho, né? Porque eu acho que tu tivesse atitudes também, né? Diferentes do protocolo, vamos dizer assim, que possivelmente tivesse no CAPS, assim. Não sei se tu não abriu um espaço, se ficou como, né? Como é que tu viu, assim, depois desse teu trabalho, né? Se outras pessoas puderam ampliar, né? Essa prática, né? Porque eu Uhum. entendi assim que foi muito uma causa que tu abraçou, né? E tu foi No primeiro momento, fazendo, sim. assim, eu vou na casa, eu vou. E que talvez não fosse esse o protocolo ali do CAPS, né? E se isso pôde ficar ampliado ou fica, de certa forma, muito personalizado, assim, se alguém abraça como tu. Como eu disse, a gente viu dois momentos de equipe, assim, quando eu cheguei era uma equipe cheia de vícios e um funcionamento muito ambulatorial, assim. E aí essa equipe se demite, né? Na verdade, eram duas colegas, assim, elas saem e entram outras duas colegas no lugar, assim, e que a gente ressonava muito bem, assim, né? Então, ambos tínhamos essa lógica do território e de um cuidado integral. Uhum, Eu acho que a gente tinha uma boa influência um sobre o outro, assim. Então, quando em outros casos, assim, casos graves também, né, ou que eram de uma demanda muito grande, isso funcionava muito bem com esse segundo momento de equipe, assim, de numa troca de olhar a gente já sabia, preciso trocar uma ideia, né, ou olha só, será que tu tem como dar conta de me acompanhar nesse, né, então eu preciso resolver tal problema, que é um problema mais concreto, mais logístico, tu pode sustentar a escuta para mim agora, né? E não eram pessoas que são da psicologia, né? Enfim, assistente social ou uma ATO, assim, que a gente, acho que, como disse, a gente ressonava bem, né? Era um lugar de segurança do outro, assim, por esse tempo grande que a gente ficou lá, né? Acho que isso fazia toda a diferença para a gente conseguir continuar o trabalho. Então, não acredito que seja algo só meu, apesar de ser algo meu assumido para mim, assim, né? Mas eu acho que era algo nosso, né? De compartilhamento, cada um com o seu jeitinho, né? Um pouco mais técnico, um pouco menos técnico, um pouco mais ranzinza, esse no caso era eu. Um pouco menos ranzinza, né? A gente brincava, a Paula, que é a TO que me acompanhou e foi uma grande parceira de trabalho, a gente brincava que a gente era uma parte do cérebro cada uma, assim, né? Ela era a parte da esquerda, artística e que fazia suas cirandas, e eu era a parte direita que pensava estrategicamente tudo e tentava ter um suporte técnico para as coisas, assim, em que a gente completava muito bem os nossos desafios, assim. Mas acho que sim, era pessoalizado alguns casos, mas que não esse investimento. Assim, acho que esse investimento ressionava nesse grupo de uma maneira em que fazia um efeito de empurrar para frente de novo. Assim. uhum, Tive sorte. É, é que acho que vocês compraram realmente
proposta do que é para ser um CAPS, né? Que, que eu acho que sai da lógica, assim, dos nossos consultórios individuais, né? E é uma adaptação, vamos dizer, da psicanálise, né? É uma adaptação da técnica para esse lugar e para esses pacientes que tu acabasses fazendo, né? Porque a lógica dos CAPs, ela prevê isso também, que tu falasses, né? De entrar nos territórios, de fazer um acompanhamento e uma busca mais ativa desses pacientes, né? E de atraí-los de alguma maneira para o CAPS, né? E não só ficar ali aguardando, né? Quem entra. Um texto do Frenzy, que é Elasticidade na Clínica, né? Não sei se é conhecido assim, mas que eu acho que é um texto que me... eu me encontrei com ele há pouco tempo, na verdade, assim, mas é um texto que tem me chamado muita atenção, assim, tive escutando Broid esses dias, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao psicanálise em situações sociais críticas que ele escreve junto com a Emília, que é um livro também muito rico para pensar esse lugar assim, né, dos pacientes, do território, dos atravessamentos transferenciais com o território, né? Que eu acho que são duas leituras que me jogam para esse lugar que tu está comentando assim, né, de o que dá para fazer com a psicanálise para além do setting tradicional assim, né? E é muita coisa. Essa é uma certeza assim, não dá para fazer muita coisa. Hum. É interessante isso. Eu fiz um trabalho nos abrigos, né, no período da enchente. Até já vou fazer um comercial, 16 de outubro, vou apresentar aqui um comentário de duas psicanalistas que elas fizeram, a gente fez um trio agora, 30 de agosto, e elas integraram com a possibilidade do nosso trabalho ser ampliado, né, para a comunidade e como é que a psicanálise está sendo vista nessas situações de guerra, né? Então, integrando já com o congresso da IPA, que foi sobre traumas, enfim. Então, todos convidados para a gente seguir discutindo, né, por aí, assim. Tem um outro comentário aqui, Liane dos Santos Pereira. Gratidão por esse momento tão especial. Penso que nenhum paciente é fácil, mas agora vou pensar com mais carinho, não é impossível. Excelente, parabéns. A Júlia está colocando também, como aluna, já ouvi muitos casos do Pedro, e esse já conhecia, mas sem tantos detalhes. A gente brinca na turma que os mais difíceis aparecem para ele, kkk. É sempre uma grande alegria em ver o impossível se tornando possível através da psicologia, psicanálise, enfim. Fica meu agradecimento por compartilhar essas vivências que nos agregam muito nessa trajetória. Que bonitos os comentários também, né, Pedro? Uhum. Sim, a gente conversa bastante, assim, né? Tento sempre trazer essa psicanálise jogando para um lugar da prática, de discutir casos, de trabalhar, que sei o quanto a gente se perde se a gente ficar só na teoria, assim, né? E se afasta de uma coisa que faça uma boa costura, assim, né? Então, a gente conversa bastante. Que bom. Só temos a te agradecer, né, por essa noite assim rica, um caso difícil, mas acho que a Júlia disse, né, e também a Liane, qual é o caso que é fácil, né? Se fosse fácil, talvez nem chegasse. Então, agradecer muito a ti, a presença de todos vocês. E semana que vem nós temos atividade um pouquinho diferente, mas é uma atividade que já vem sendo solicitada
E importante a presença de vocês, a Michele Poleto vai falar sobre a escrita de trabalhos científicos, né? E interessante a gente poder também pensar e discutir assim, como escrever um caso, né? E a questão ética, o que que a gente pode, o que que a gente não pode, como que a gente lida, né, com esses dados assim do material clínico. Qual, e, então, Agradeço posso também a oportunidade. Opa, perdão. diga. Ah, Não, eu só ia agradecer a oportunidade também. Muito obrigado e obrigado pelas contribuições, assim, e fico à disposição para a gente se encontrar novamente aí. tem mais um. A Eliana coloca grata pela noite inspiradora. Uhum. Então tá, muito obrigada pela presença, principalmente do Pedro, né, com Beleza. esse caso tão emocionante assim. Semana que vem nos vemos. Tá, até Até, mais, então. Importante. Uhum. Tchau, tchau. tchau.